A guerra tinha terminado há pouco tempo, mas a paz ainda parecia distante. As ruas da pequena vila de Santa Valéria estavam cheias de marcas do passado. Algumas casas estavam em ruínas, outras cobertas por poeira e silêncio. As pessoas tentavam seguir em frente, mas cada olhar ainda trazia um pouco do medo que viveram. Era como se o som das bombas ainda ecoasse, mesmo com o passar dos meses. Foi nesse lugar que um médico chamado Álvaro Montenegro decidiu viver. Ele era um homem de origem rica, vindo da capital, onde tinha tudo o que o dinheiro podia oferecer. Mas o que ele mais queria, nenhum luxo era capaz de dar: paz. Ele havia visto o pior lado da guerra, havia tentado salvar pessoas que o destino já tinha levado, e aquilo marcou profundamente. Cansado da frieza da cidade e da solidão que o cercava, escolheu recomeçar longe de tudo, cuidando dos que tinham sido esquecidos. Na pequena vila, Álvaro era respeitado, mas distante. Trabalhava sem descanso no hospital simples, feito às pressas durante a guerra. Ele era dedicado, justo, e falava pouco. Curava feridas, ajudava crianças, confortava mães e pais que ainda choravam pelos filhos perdidos. Mesmo assim, por trás do olhar sereno, havia um vazio que ninguém percebia. As pessoas da vila diziam que o doutor tinha alma boa, mas coração fechado. E talvez estivessem certas. O que ele carregava dentro de si era uma mistura de dor, arrependimento e uma vontade silenciosa de recomeçar. Certa noite, quando a chuva caía forte e o vento balançava as janelas do hospital, um homem bateu à porta pedindo ajuda. Carregava nos braços uma mulher grávida, pálida e sem forças. Ela mal conseguia falar. Era uma jovem viúva chamada Clara, que havia perdido o marido na guerra. Tinha fugido da cidade vizinha e caminhado dias para chegar até ali, buscando um lugar seguro para ter seu filho. O parto foi difícil e demorou muitas horas. O médico trabalhou em silêncio, concentrado, enquanto o som da tempestade se misturava ao choro abafado da dor. Por um momento, pareceu que nem mãe nem filho resistiriam. Mas então, no meio da madrugada, o choro do bebê encheu o quarto. Um som fraco, mas cheio de vida. Foi como se o mundo, por um instante, tivesse parado para respirar junto com eles. Quando o sol nasceu, Clara estava exausta, mas viva. O bebê dormia tranquilo ao seu lado. E o médico, ao olhar para os dois, sentiu algo diferente. Não era apenas o orgulho de um trabalho bem feito. Era algo mais profundo. Aquele pequeno milagre trouxe de volta uma sensação que ele achava ter esquecido: esperança. Com o passar dos dias, Clara foi se recuperando. A vida dela era simples, cheia de dificuldades, mas o olhar calmo e bondoso que tinha encantava a todos. Ela não reclamava de nada, não pedia favores, apenas agradecia. Quando recebeu alta, foi morar em uma casinha de madeira no alto da vila, perto das colinas. E foi ali que começou a reconstruir a própria vida com o filho. Álvaro começou a visitá-la de vez em quando, dizendo que era apenas para acompanhar a saúde dela e do bebê. Levava remédios, às vezes comida, outras vezes só uma conversa curta. Aos poucos, as visitas foram se tornando mais frequentes. Ele dizia a si mesmo que era apenas dever, mas no fundo sabia que havia algo diferente. Começou a gostar da simplicidade daquele lar, da forma como Clara falava pouco, mas transmitia paz, da risada do bebê, que o fazia esquecer, por alguns minutos, as lembranças da guerra. Enquanto isso, no hospital, trabalhava uma enfermeira chamada Helena. Ela era bonita, inteligente e ambiciosa. Viera da capital junto com o médico e sempre o admirou. Com o tempo, esse sentimento cresceu, se tornando um amor que nunca foi correspondido. Helena acreditava que, por estar sempre ao lado dele, um dia seria notada. E quando percebeu o interesse de Álvaro por Clara, sentiu algo que jamais havia sentido antes: ciúme. No começo, tentou disfarçar, mantendo o mesmo sorriso educado de sempre. Mas por dentro,
Um veneno silencioso começou a tomar conta do coração dela. Passou a tratar Clara com frieza, escondendo a hostilidade atrás de gestos gentis. E quando a oportunidade surgiu, começou a espalhar boatos pela vila. Dizia que a viúva estava se aproveitando do médico, que fingia fragilidade para conseguir ajuda, e que usava o filho para conquistar piedade. Em uma vila pequena, as palavras voam rápido. Logo todos comentavam. E o que antes era respeito, virou desconfiança. As pessoas começaram a olhar Clara de forma diferente, com desdém, com pena ou julgamento. Ela sentiu o peso dos olhares, e silenciosamente, começou a se afastar. Parou de ir ao hospital e passou a cuidar sozinha do filho. O médico percebeu a mudança, mas não sabia o motivo. Quando soube dos boatos, ficou entre a razão e o coração. Sabia que desmentir poderia trazer ainda mais fofoca, mas ficar calado doía ainda mais. Assim, os dias se tornaram longos e pesados. As visitas diminuíram. Clara voltou ao silêncio. E Helena acreditou ter vencido. Mas o coração tem um jeito próprio de resistir. Mesmo com a distância, o pensamento de Álvaro voltava sempre para aquela casa simples no alto da vila. Lembrava do riso do bebê, da calma no olhar de Clara, e do quanto se sentia em paz ao lado deles. Até o trabalho no hospital perdeu o brilho. As curas pareciam vazias. Faltava algo que a ciência não podia explicar.